tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. O seu sangue para nos dar a salvação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21. Nós estamos na série de recomeços e hoje nós vamos falar sobre Pedro, uma história de recomeços. Eu só queria, antes de partilhar com os irmãos, compartilhar uma vitória muito grande que nós tivemos esta semana. Graças a Deus nós vencemos a última etapa acerca do nosso alvará de construção, irmãos. Graças a Deus. Depois de quase 7 meses, está tudo aprovado agora. Então, a gente só precisa aguardar a última etapa, que é a entrega dos últimos documentos, para só retirar ele de lá. Com isso, então, nós vamos poder começar a furar os buracos da nossa obra, com a graça de Deus, começar a construção do nosso novo lugar, do nosso templo. E lá, se Deus permitir, nós vamos ter um andar inteiro só para as crianças, irmãos. Nós vamos ter um espaço em que nós vamos poder acolher com muito carinho, pelo menos só nesse andar, em torno de 200 crianças. Fora a parte de baixo com os pré-adolescentes, área de culto, galeria. E daqui a pouco este sonho, que já é uma realidade, se torna maior ainda, a gente iniciando a obra, né? Eu te peço, faça igual o irmão Josimar e outros irmãos aqui da igreja. Todas as vezes que você passar lá no terreno, para o carro, desce lá e ora, tá bom? Vai lá, pisa na terra e ora, fala assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, dá o recurso para a gente construir aqui, porque a gente quer servir e acolher mais pessoas. Meus irmãos, nós estamos numa série em que nós temos, Lídia, falado sobre recomeços. Nós chegamos já ao mês de julho, e isso significa que a metade do ano já passou. E se você ainda não se deu conta disso, nós precisamos com muita alegria lhe dizer isso. Ei, o ano está passando. E aí, você lembra daquilo que você lá no início do ano colocou na sua listinha de metas, objetivos, sonhos para o ano de 2024? Quem lembra aí? E aí eu pergunto a você, quantas destas coisas, destas atitudes, se tornaram uma realidade? Pensa aí um pouquinho. E aí eu preciso lhe dizer uma coisa agora. Nós temos ainda 6 meses este ano, praticamente. Se você ainda não começou, é hora de recomeçar. E aí eu vou fazer uma coisa que a gente não gosta, mas é só para mexer com você. Fala para o irmão que está do seu lado aí. É hora de recomeçar. É hora de recomeçar. Derlei, você pode ajudar os meninos lá? É hora de recomeçar. E aí na semana passada, nós aprendemos, irmã Miriam, com o texto de Lamentações de Jeremias. Nós paramos, mergulhamos em Lamentações 3, e nós vimos sobre como é recomeçar diante do caos. E nós vimos a experiência de Jeremias, porque o versículo 21, aquele que diz: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Há uma versão, a nova versão transformadora, que diz assim: e Jeremias ousou crer, ousou acreditar, ousou confiar que Deus é um Deus de esperança, mesmo em meio ao caos. E nós saímos daqui com a seguinte proposta, à luz do que nós aprendemos com Jeremias:
nesta semana, trazer à nossa memória o que nos traz esperança. A cada manhã, quando a gente olha para o sol, é uma oportunidade nova de recomeçar. E aí a gente aprendeu o seguinte: vamos deixar para trás aquilo que nos impede de ir? Vamos deixar para trás aquilo que nos impede de ir? O que você colocou em prática esta semana? Essa pergunta é importante. Por que essa pergunta é importante? Jesus, Bruno, disse o seguinte, terminando o capítulo 7 de Mateus, quando ele fecha o Sermão do Monte, ele diz assim: compará-lo-ei ao homem que ouve a minha palavra e as pratica, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram a tempestade sobre ela, e literalmente essa casa não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Mas compará-lo-ei, o homem que ouve estas palavras e não as pratica, como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade e ela caiu. Sabe por que eu estou te perguntando o que você colocou em prática? Porque a gente apenas vem no domingo, ouvir e não praticar, é edificar a nossa casa sobre a areia. E aí você diz assim: mas minha vida não muda. Mas eu pergunto a você, você muda? A sua vida só vai mudar, a sua família, muitas coisas só vão mudar dia que você mudar, dia que eu mudarmos. Sem dúvida alguma nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Hoje mais cedo aqui na nossa aula de acolhimento da turma que está se tornando membro da igreja, nós falávamos sobre isso. Essa igreja é uma igreja de pessoas imperfeitas, a começar do pastor e até do time que ele torce. As imperfeições somos nós, irmã Miriam. Irmã Miriam, nós somos imperfeitos, mas isso não significa que nós temos que nos acomodar na nossa imperfeição. Pelo contrário, quando nós cremos em Jesus, aí Luiz, o que o Espírito Santo faz em nós? Nós somos selados pelo Espírito Santo e a partir dali nós não temos mais prazer no pecado. Nós queremos todos os dias conhecer a Deus, e conhecer a Deus é tentar minimamente, através da palavra, da compreensão, colocar no dia a dia aquilo que Ele nos ensina. O nosso grande desafio, irmãos, não é ser crente aqui no domingo. O nosso grande desafio é quando a gente sai dessas portas aqui para fora. É o que eu sempre digo: quem sabe quem sou eu é Samara. Samara sabe quem sou eu. Samara sabe quais são as minhas limitações. É lá em casa que Samara, Ana e o João precisam ver em mim, e eu preciso ver neles, e você precisa ver na sua família, e sua família precisa ver em você, o evangelho que nós cremos. Porque se o evangelho que nós cremos nos faz levantar a mão aqui no domingo, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, mas saímos daqui, isso não gera mudança nenhuma, eu preciso lhe dizer uma coisa: você não está crendo no evangelho, você está crendo em você mesmo. Porque quando a gente crê no evangelho, Carlos, o evangelho muda a gente, porque há as boas novas de salvação, e isso é discipulado, isso é crescer. E aí nós começamos a aprender esta semana passada, que agora a gente pode recomeçar, e hoje a gente vai visitar o apóstolo Pedro, que não tem experiência melhor de recomeço do que a de Pedro. A experiência dele depois de negar a Jesus, aquele homem que se dizia ser tão forte, aquele que quando Jesus disse que ia dar a sua própria vida, e quando em João capítulo 13, Jesus anuncia que um haveria de trair, outro haveria de negá-lo, Pedro vira e diz assim: eu jamais te negarei. Pensa num homem convicto, pensa numa pessoa extremamente convicta dessa palavra, e ele diz: eu não te negarei. Isso era o episódio da última ceia. O que acontece? Jesus lava os pés dos discípulos, prega aquele sermão maravilhoso, João 13, 14, 15, 16 e 17. Então Jesus é levado preso, noite de quinta-feira para sexta.
os discípulos se espalham, mas Pedro estava ali perto. E é interessante que Pedro se parecia com Jesus, porque uma das abordagens a Pedro é: você se parece tanto com ele, se ele fala igual a ele. E ele diz o quê? Eu não o conheço. Você é um deles? Não, eu nunca o vi. Olha, ele estava com ele. Não, eu não estava com ele. E aí o galo canta. Aquele homem cheio de si descobre que na sua prepotência, na sua força humana, ele tinha acabado de negar tudo aquilo que ele disse que não faria. Mas mais do que isso, ele estava negando o seu Salvador e Senhor. Diante disso, nós temos o desenrolar da história. Jesus é morto, crucificado, sepultado, e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, as mulheres vão ao túmulo, e era domingo pela manhã, Lucas capítulo 24. E um ser celestial diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Elas voltam correndo, conta para todo mundo, e o texto diz que quem estava lá? Pedro. Ele vem conferir se isso é verdade. Só que os dias passam, e agora Pedro volta para casa, e ele volta para Galileia. Ele volta para o lugar que ele nunca deveria ter ido. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero te incentivar a estar no capítulo 21, versículo 1, porque hoje nós vamos estudar a história de Pedro, o recomeço de Pedro. Sabe por quê, Carlos? Uma das maiores mentiras de Satanás, Carlos, é muitas vezes ele querer dizer assim: para nós não há recomeço. Uma das maiores mentiras de Satanás, Eduardo, é ele dizer: para você jamais vai ter recomeço. Você jamais, Derlei, vai recomeçar. Porque Satanás é o pai da mentira. E como para ele não há recomeço, ele tenta nos enganar todos os dias que para nós também não há um recomeço, mesmo quando nós erramos. A história de recomeço que nós vamos estudar hoje juntos é uma história de alguém que tinha nada mais, nada menos traído Jesus. Talvez na linguagem seria o traíra. Aquela pessoa que talvez Jesus jamais deveria ir atrás. Se talvez Jesus tratasse as pessoas como nós tratamos, se tem alguém que ele não deveria ir atrás, seria quem, Bruno? Pedrão. Esse cara me negou. Na hora mais importante dele segurar as pontas, ele sumiu. Na hora dele botar o pé na dividida, ele tirou o pé. Eu nem o conheço, não sei quem ele é. É interessante que o capítulo 21 começa dizendo assim: depois disto. E aí eu queria que você acompanhasse na Bíblia. Tem incentivado os irmãos a trazerem a Bíblia, seja o aplicativo ou a Bíblia de papel, e o caderninho para anotar, isso é importante. Depois disto o quê? O que tinha acontecido? Os discípulos tinham estado com Jesus, Tomé tinha estado com Jesus, Jesus tinha aparecido aos discípulos, e um pouquinho atrás Jesus tinha aparecido às mulheres. Ou seja, já era notório não só das mulheres e dos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia, ele está vivo. O Senhor venceu a morte. Depois disto, diz o texto então, que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, lá no mar de Tiberíades, na Galileia. E foi assim que aconteceu. Estava ali Pedro, Tomé, apelidado de Dídimo ou de Gêmeo, depende da versão que você está, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Então estava ali Tiago, João, Pedro, aqueles que nós cantamos a musiquinha desde pequenininho, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, amigos inseparáveis, estavam ali. E quem mais estava ali?
Natanael, Tomé e mais 2 discípulos. E é interessante a liderança de Pedro. Pedro volta, mas ele leva uma turma com ele. Tinha mais gente com ele. E é interessante que as atitudes de Pedro é assim. Ele vai dizer, vou pescar. E os outros vão dizer, nós vamos com você. Muito cuidado com as suas atitudes, porque você pode influenciar pessoas para o bem e para o mal. Pedro vira e diz assim, vamos pescar. E aí os demais que estavam ali dizem assim, nós também vamos. E disseram uns aos outros, e assim eles entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa nenhuma aquela noite. E aqui a gente já para aprender a primeira lição da história de recomeço de Pedro. E talvez seja essa aqui uma das maiores lições para a nossa vida. Porque Pedro vai nos ensinar algo que nós não devemos fazer. Sabe o que é? Não queira voltar para o lugar de onde um dia você saiu. Interessante isso. Se a gente pensar, Pedro, e a próxima imagem vai nos mostrar uma placa aí de um retorno muito interessante, proibido retornar. Se nós pensarmos isso, é proibido retornar, irmãos, porque muitas vezes o que Pedro fez? Pedro volta lá para o lugar de origem. Sabe o que acontece conosco? Muitas vezes quando nós erramos, quando nós estamos com o coração frustrado, quando nós passamos por situações que nos machucam, sabe qual a nossa tendência, Eduardo? Voltar para o lugar de onde nós um dia saímos. Por isso, é proibido retornar. Pedro vai nos ensinar isso. Pedro volta, e ele está nos ensinando o que nós não devemos fazer. Era pós-ressurreição, Jesus já estava vivo, Pedro sabia disso, mas Pedro então ele volta para um lugar que um dia ele saiu. E eu vou dizer uma coisa a você, quantas vezes nós, quando nós erramos, nós falhamos, a nossa primeira vontade, o nosso primeiro desejo é ir lá para aquele lugar que a gente sabe que não é o nosso, que a gente não deveria estar, mas nós fazemos daquele lugar um refúgio. Por quê? Por que, meus irmãos, nós voltamos ao passado em momentos de incerteza, em momentos de erro? Por quê? Porque aquele lugar muitas vezes é confortável para nós. Aquele lugar muitas vezes é um lugar, por exemplo, um lugar em que nós vivemos situações em que nós estamos amarrados ali por as mais diversas circunstâncias, questão de familiaridade, às vezes até mesmo um ambiente familiar. Pedro então volta. E mais, a necessidade de sentir útil. Pedro, ele tinha se perdido no propósito de Deus para a vida dele. E agora ele quer se sentir útil. Aí ele volta para aquele lugar, para que ele pudesse, Eduardo, de alguma maneira, começar a se sentir útil. Aí ele vai lá, pega as redes, chama a turma, volta a pescar. E aí uma coisa interessante, todas as vezes que nós passamos pelo pecado, pelo fracasso, uma das coisas que nós nos sentimos, Jetro, é o sentimento de inutilidade. E na inutilidade, nós queremos voltar ao lugar que um dia a gente foi útil. Agora tem um problema. Quando a gente volta num lugar que um dia a gente foi útil, dentro do propósito do Senhor é uma coisa, mas quando a gente volta lá, fora do propósito do Senhor, passa a noite inteira jogando a rede, e não pega, porque estava no lugar errado. Quantas vezes, Evaldo, isso não acontece com a gente? Na hora da luta, na hora da adversidade, e a gente então quer ser útil, quer fazer alguma coisa. Por quê? Porque no fundo, nós queremos estar tão ocupados para não lembrar daquilo que de fato precisa ser resolvido. Então era melhor passar a noite inteira pescando, era melhor estar muito ocupado, era melhor estar em algo que fosse aparentemente útil, para não lembrar uma coisa: eu tenho um problema para resolver, eu tenho algo a resolver com Jesus, eu preciso resolver com Jesus, eu preciso voltar e resolver.
O que Pedro está nos ensinando? O que eu preciso aprender com essa primeira lição de recomeço com Pedro? Muito cuidado, diante das lutas, das adversidades, das suas frustrações. Não queira voltar para o lugar onde um dia você esteve e saiu. Quando nós erramos muitas vezes, se nós não logo buscarmos consertar isso, a nossa tendência é de um abismo, chama outro abismo. E a gente falha, e a gente peca, e a gente volta lá, naqueles pecados, naquelas circunstâncias que nós nunca deveríamos voltar. Mas por que voltamos? Porque aquilo ali alimenta o nosso coração, alimenta o nosso ego, alimenta a nossa vida, e nós ficamos distraídos. Quantas vezes eu e você já não fizemos com Pedro? E aí eu vou mais. Quantas vezes na nossa história de vida, na vocação, no trabalho, no relacionamento, no dia a dia, no casamento, quando a gente enfrenta a luta e a adversidade, e a gente erra, ou a gente se frustra, ao contrário de consertar, a gente volta para onde a gente não deveria ir. Pedro voltou o quê? A pescar. Esse não era o propósito de Deus para a vida de Pedro. O Senhor já tinha passado lá e dito para ele: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro voltou a pescar. Por quê? Porque Pedro voltou para um lugar que um dia ele já tinha saído de lá. Qual a primeira lição que a gente aprende com Pedro? Não volte para um lugar que um dia o Senhor já te tirou de lá para te levar para algo novo. Agora o texto segue, porque o texto não para aí. E aí o texto vai dizer o seguinte: pescaram a noite inteira, não pegaram nada, voltaram, era manhã, e estava ali, quem conhece rotina de cidade de mar, beira de rio, feira de peixe, sabe o que eu estou dizendo? Quando quer comprar peixe bom, barato e fresco, vai para a beira do mar, vai para a beira do rio logo cedo. Quando a gente está lá no Amazonas, a gente faz isso bem cedo. Aí a turma chega, e aí tem uma turma que vai vendendo peixe, e tem uma turma que começa a limpar as redes, arrumar o material, a tralha, porque na noite seguinte é tudo de novo. E agora o texto está dizendo que amanheceu. E quando amanhece, irmão Marcos, a partir do verso 4, os discípulos não reconheceram, mas Jesus estava ali, na praia já, e era próximo. Por quê? Porque eles estavam fazendo esse manejo das redes, estavam ali, e de repente Jesus vira, Jesus faz umas perguntas extraordinárias: vocês têm peixe aí? Eu fico pensando naquele Pedrão orgulhoso, que já tinha pegado tantas coisas, muitas noites voltando com o barco cheio. Aí os discípulos viram e dizem assim: nós não temos nada, não pegamos nada. E aí Jesus vira para eles e diz assim: lança a rede do lado direito do barco. Interessante isso aqui. Eu acho que eu sou mais teimoso do que Pedro, que eu acho que eu não teria lançado. E eu acho que você também. Porque no fundo eu ia ficar pensando assim: cara, esse cara apareceu aqui agora. Eu passei a noite inteira. Quem é pescador nesse negócio aqui, meu irmão? Sou eu. Eu não sei quem é esse cara. E outra, pescar peixe bom não é no raso, nós estamos na beira. Ele manda eu jogar a rede do outro lado, na beira, depois de passar a noite inteira no meio e não pegar nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero, você jogaria? Eu acho que no meu coração duro igual ele, eu ia ficar questionando. Mas é interessante que os discípulos jogam. Talvez é mais ou menos assim, vamos ver o que vai dar. Ó, jogou. Joga. E quando eles jogam e começam a puxar. Alguém aqui já jogou tarrafa alguma vez na vida? Essa experiência de ó, né, Rafael? Começa, ó, que beleza. Aí vem nada, de vez em quando vem um toco, uma pedra, aí você começa a vir pesado, você fala: agora é grande. É um bichão grande. Não é nada.
Olha, a irmã Miriam já fez isso demais, eu tenho certeza. Eles jogam a rede. Imagina aquela tarrafa, ó, e começa a puxar a Lídia, ó, e de repente ele começa a ver, ó, começa a ver. Uau, ela volta cheia, a ponto deles pedirem ajuda uns aos outros, e o texto vai dizer que nesse momento a rede estava tão cheia que eles não estavam conseguindo recolher. E João nessa hora diz assim: olha, é o Senhor, Pedro, é Ele que está ali. E aí Pedro, todo sem jeito, estava sem roupa, vai vestir a roupa, mas eles estão puxando os peixes, estão trazendo, e naquele momento eles levantaram 153 grandes peixes, meus irmãos. Mas o que mais me chama a atenção é que depois dessa pescaria, dos 153 grandes peixes, Pedro vem, arrasta os peixes. Ninguém já tinha mais coragem de perguntar, porque todo mundo já sabia quem era Jesus. Eles chegam na praia, e quando eles chegam na praia, eles se deparam com uma coisa muito interessante. Jesus já estava ali, com peixe assado e pão. Sabe por quê? Jesus não estava ali em busca de peixe. Jesus não estava ali em busca de pão. Jesus estava ali em busca de Pedro. Jesus não estava ali por peixe. Jesus não estava ali por pão. E se a história terminasse antes disso aqui, seria mais frustração ainda. Mas Jesus aparece na praia e Ele mostra então, meus irmãos, algo extraordinário. Todas as vezes que nós nos afastamos dele e vamos tentar nos refugiar, Carlos, aonde a gente não deveria nos refugiar, Jesus, Ele vai até nós. Jesus, Ele vai te encontrar aonde quer que você vá se esconder. Não tem jeito. Você pode até querer se esconder de Jesus. Você pode até querer dar o nó em Jesus, seu espertão. Achar que Jesus não vai te achar. Meu irmão, Jesus vai te encontrar aonde você estiver. Jesus vai atrás de você aonde você estiver, porque Ele deu a sua vida por nós. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Olha que coisa interessante. Pedro achava que fugindo para Galileia, ele achava que voltando a pescar, ele está longe, mas Jesus vai lá, meus irmãos. Isso me faz lembrar do relacionamento, Jetro, de Adão e Eva com Deus, na viração do dia. Eles estavam na presença de Deus até o dia em que eles pecaram, e no dia que eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Não foi Adão e Eva que foram atrás de Deus, foi Deus que mais uma vez foi e disse: Adão, aonde você está? Eva, aonde você está? Pedro, aonde você está? Eduardo, aonde você está? Fernando, aonde você está? Marco, aonde você está? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, não tem jeito. Você conhece a palavra de Deus, você conhece a Jesus. Nas circunstâncias, nós erramos, nós falhamos, e muitas vezes Satanás quer dizer pra gente: não tem mais jeito para a tua vida, você jamais vai recomeçar. E aí Jesus está nos ensinando que Pedro era alguém que errou, que estava longe, voltou a fazer o que ele não deveria fazer. Sabe o que Jesus fez? Foi lá buscar ele. Tu está achando que Jesus não está na tua cola não, meu irmão? Tu está achando que tu vai conseguir esconder até onde? Tu está achando que tu vai assim até onde? Tu está aí passando noites e noites tentando pegar alguma coisa e não pega nada, e ainda não entendeu que o que Jesus está te mostrando, que é hora de voltar, e Ele está vindo até você. Olha que experiência extraordinária de Pedro, uma experiência de recomeço. Quantas vezes, meus irmãos, nós perdemos o propósito da nossa vida? E não é só na chamada ministerial não. Hoje nós temos vários meninos que vão ser aqui comissionados a serem radicais, a serem missionários. E às vezes na luta, na dureza do ministério, tem hora que a gente perde o ideal da vocação. Pedro tinha se perdido na sua vocação. Mas tem outras coisas que é
projeto de Deus para a nossa vida e a gente se perde. Quer ver? Relacionamentos. Você se relacionava, e aí você se frustrou em relacionamento, e hoje você não quer se relacionar mais, e você tem fugido, você se esconde. Sabe por quê? Porque você acha que você vai se machucar de novo. Olha que coisa interessante. Você volta a pescar, você vai ficar quietinho. Jesus vai atrás de você e vai te dizer que vale a pena se relacionar, que não é da maneira que você pensa que é, porque Ele pode fazer tudo novo. Quer ver? Família, outra coisa. Quantas situações de família, briga de família. Estava lá ano passado, aliás, há 2 anos atrás. Um era Bolsonaro, o outro era Lula, aquela guerra. Arrumou um peteco dentro de casa, aquela briga, ninguém mais fala com ninguém. Enquanto está todo mundo se falando lá fora, é só você que perdeu a sua família por causa disso. Mas você não tem coragem de voltar e refazer. Se não me procurar, eu não procuro. Aí Jesus vai lá e diz assim: volta, rapaz, deixa de bobeira, você que está perdendo tempo com isso. E os sonhos? Quantos sonhos você tinha, mas as suas frustrações te deixaram parar de sonhar. Aí você voltou a pegar uma redinha, vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fiz antes. Por causa de frustrações, de tristezas. Mas Jesus está dizendo: eu vou até você. Sabe por que eu vou até você? E eu termino aqui. A partir do verso 15, Jesus foi até Pedro e eles comeram. Mas chegou aquela hora, Carlos, que era assim, ó, olho no olho, ó, desse jeito, ó. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro responde o quê? Eu gosto do Senhor. É uma pena no português a gente não vê a diferença da expressão amor, que em grego tem palavras diferentes. Para amor ágape, para amor filéu, para amor erótico, que é o eros. Amor ágape é o amor de Deus para conosco, que Ele dá a sua vida por nós, sem cobrar nada em troca. Amor filéu, esse amor de irmãos, uns com os outros, a irmandade. E o amor eros, aí de onde vem a palavra erótico. Toda esta questão do eros, da conjunção carnal, de tudo isso que envolve. Jesus vira para Pedro e ele diz assim: Pedro, tu me amas? Quando ele pergunta para ele se ele o amava, ele está perguntando com ágape. Você é capaz de dar a sua vida por mim? Você não falou lá que ia? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para Pedro. E sabe qual é a resposta de Pedro? Ele diz assim: Senhor, eu gosto do Senhor. Olha o nível de Pedro, o nível de Jesus e o nível de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu gosto do Senhor. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz o quê? Eu gosto do Senhor. Jesus, sabendo quem era Pedro, sabe o que ele fez? Na última vez ele não pergunta: tu me amas? Ele pergunta: Carlos, Pedro, tu gosta de mim? Uau, Eduardo. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos chegar ao nível do Senhor. Então Deus é tão bom que Ele vem aqui, ó, no nosso nível. E aí Pedro diz o quê? Tu sabes que eu gosto. E aí o Senhor diz: então volta para o ministério, Pedro. Volta a fazer o para que eu te criei, Pedro. Sabe por quê, Pedro? A terceira e última lição. E para mim ela é uma das mais extraordinárias. E eu chorei esta semana quando Deus falou isso comigo. Deus, Jesus, não tem lixeira. Ele não descarta ninguém. Guarda isso no seu coração. Jesus não tem lata de lixo. Ele não joga ninguém fora, Raíssa. Ele não joga ninguém fora, indiferente do que quer que seja. A gente olha um Zaqueu, todo mundo apedrejando. Todo mundo fala: vamos à casa dele. Aquela mulher pega em flagrante adultério, vamos apedrejá-la. Aí ele vira: qual de vocês acha que tem direito de apedrejá-la?
Quem não tiver pecado, lança a primeira pedra. Aí dos mais velhos já foram indo embora, porque o pecado era tão grande, foi sentindo a consciência e foi indo embora, só ficou ele. Ele poderia lançar a pedra, ele não tinha pecado, mas ele não lançou. Sabe por quê? Ele não veio para condenar, Jesus veio para salvar, porque condenado nós já estamos. Nós nascemos em condenação por causa do pecado, mas Ele veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. Jesus não tem lata de lixo, Ele não descartou você, meu irmão. Pastor, mas eu errei. Eu também. Se arrepende, conversa, reconheça e começa de novo com Jesus, porque é isso que Ele nos ensina. Quando a gente erra, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembre-se que vós tendes um advogado junto ao Pai. Confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo de perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Quem disser que não erra, já está errando. A grande questão não é se eu irei ou não errar, a grande questão é se eu irei permanecer no erro. Eu preciso é recomeçar, eu preciso é refazer, mas o que normalmente a gente faz é, eu vou para o lugar de onde eu não deveria voltar, eu volto para lá, tentando me esconder de Jesus. Acho um lugar que de certa forma é confortável. Não tem jeito, meu irmão. Sabe por quê? Porque se um dia você teve uma experiência com Deus, você tem um selo sobre a sua vida, e você está selado, e aonde você vai o Espírito Santo está falando com você. Você tem que mudar. Seu lugar não é aqui, seu lugar não é nesse lugar, seu lugar não é aqui. Você está fazendo isso, mas você sabe que você não pode fazer assim. Sabe por quê? Porque você é meu, você é meu. Eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Como você está? Eu quero terminar lembrando de algo muito extraordinário. Quando Jesus vai até Pedro, sabe o que é isso, pastor Rafael? É a evidência de que os nossos erros e as nossas falhas não anulam os planos de Deus na nossa vida. A gente não deve continuar neles, mas Ele nos dá uma oportunidade para recomeçar. O homem não, a gente é falho. A gente tem um coração ruim, irmãos, duro. Quando alguém erra, a gente diz assim, aí que a gente faz questão de ir lá e... A gente se está no direito, então aí a gente acha no direito. Mas Jesus não, irmãos. É por isso que Ele diz que a gente tem que ser igual a Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Hoje nós vamos passar um pouquinho mais do nosso costume. Nós vamos ter agora o envio dos nossos irmãos. Mas não poderia terminar uma mensagem como essa sem fazer um apelo. Talvez você tenha estado longe do Senhor, meu irmão. Você sabe. E hoje você veio aqui e você diz assim, rapaz, eu vim no dia errado. Eu cheguei aqui no dia errado. Acho que eu deveria ter vindo domingo que vem ou domingo passado, mas eu cheguei aqui na hora errada. Não, você chegou foi no dia certo. Satanás aqui não quer que você mude. Satanás aqui quer que você continue assim, preso. Sabe por quê? Porque quando você se arrepende, você é livre. Pedro sai daqui e se torna outro homem. Pedro sai daqui, vai para Jerusalém, ora 10 dias, é instrumento de Deus para a transição lá de Matias, o novo apóstolo, recebe o Espírito Santo, prega aquele sermão maravilhoso, quase 3.000 pessoas se convertem, a igreja é inaugurada. Quem é aquele homem? Pedro, mas é aquele que dias anteriores estava correndo. O Senhor é assim, Ele usa gente imperfeita, mas gente imperfeita que reconhece o seu estado. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Você que está em casa agora acompanhando, curve a sua cabeça. Pastor, eu tenho andado longe. Meu irmão, não vou te chamar aqui na frente hoje não.
Mas você sabe que Deus falou com você e hoje é dia de voltar. Levanta sua mão bem alto aí. E com essa atitude você vai estar dizendo assim: Senhor, eu estive longe, eu reconheço, mas hoje eu estou voltando. Eu queria que você levantasse a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém entre nós? Eu queria te pedir, continua com a sua mão bem alta. Talvez você está frustrado, entristecido. Levante a sua mão bem alto, você que está voltando hoje para Jesus. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe aqui à direita. Há mais alguém? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão bem alto. Deus abençoe. Que bom, filha. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe. Eu queria que agora você que levantou a sua mão, a igreja está orando. Eu só queria que você levantasse as tuas duas mãos para o alto. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, tem vidas aqui que estão com suas mãos levantadas. O Senhor sabe o porquê elas estão com suas mãos levantadas. Eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor fale aos seus corações. Que o Senhor tome elas nas tuas mãos. É o Senhor que já está falando ao coração delas. Que o Senhor possa trazer renovo hoje. Que o Senhor possa trazer perdão. Que o Senhor possa trazer cura. Que ao sair daqui sejam restaurados pelo teu poder. Toma, Pai, cada um que aqui está nas tuas mãos. Abençoe cada um dos que colocaram suas mãos altas nessa noite. Estão dizendo: Jesus, eu como Pedro não quero mais fugir. Eu quero voltar para a tua presença. Senhor, abençoe cada um deles e toma-os nas tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja ainda com os olhos fechados. Eu queria só você que levantou a mão, olha para mim. Eu preciso te dizer uma coisa. Satanás não queria que você tomasse essa decisão. Satanás não queria que você fizesse isso. Ele vai fazer de tudo para que você desanime. Ele vai fazer de tudo para que você não viva aquilo que você fez hoje. Ele vai fazer de tudo para que você não continue a viver os planos que Deus tem para você. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando terminar esse culto, nós queremos lhe ajudar. Eu não vou lhe chamar aqui à frente. Eu só vou pedir, Samara, fique aqui, querida, por favor. Eu só queria que você passasse e falasse com essa senhora: Irmã Samara, hoje eu levantei a minha mão. Eu preciso de ajuda. Nós queremos andar com você. Aqui tem pessoas que querem chorar e caminhar com você. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Não fique sozinho. Nós queremos andar com você. Deus abençoe, meus irmãos. Podeis assentar. Nós queremos nesse momento agora terminar o nosso culto de hoje vivendo um momento muito especial. Nós vamos ter o comissionamento dos nossos irmãos que vão lá para o Recanto das Emas e a nossa turma de radicais. Eu quero convidar o pastor Rafael para vir aqui. E nós vamos fazer da seguinte maneira. Pastor Rafael vai primeiro convidar todos os radicais e nós vamos recebê-los com muita alegria. Pastor Rafael, irmãos, ele e a irmã Joyce é muito querido. Ele é o líder da Cristolândia em todo o coração do Brasil. Brasília, Goiás, as unidades aqui do Distrito Federal, de Goiás, de Anápolis. E Deus trouxe esse menino que é muito precioso para nós, para cá. E ele é uma bênção na nossa vida, ele está à frente aqui das nossas unidades. E hoje a gente vai também ter o comissionamento dos novos meninos que vão ser radicais. Radicais são missionários que passam por um ano num projeto de formação, né? E eles então vão trabalhar nas unidades. Por quê? É um tempo de firmeza da vocação. É quando eles vão de fato entender, é isso mesmo. Porque aí se eles entenderem isso, eles vão poder caminhar sendo missionários em formação e vão seguir num trilho. Então, eu quero pedir aos irmãos que vão para o Recanto das Emas, Pastor Lúcio e a irmã Terezinha, cadê vocês dois? Os dois possam ficar aqui à minha esquerda, por bondade. E aí eu queria que os irmãos que vão para o Recanto das Emas com o pastor Lúcio e com a irmã Terezinha viessem para cá, juntamente com eles aqui à minha esquerda, tá? Esses irmãos queridos que vão lá para o Recanto das Emas, vamos ficar aqui na esquerda. Olha que bênção, irmãos, olha que time bonito aí, irmãos. Vamos receber esses irmãos com as nossas palmas. Ê, bênção. Olha que tanto de missionário bonito. Tudo de Jesus transforma. E coisa boa. Até a irmã Tânia.
Como é que é o nome do nosso irmão que veio lá da Bahia? Alfredo. Irmão Alfredo veio lá da Bahia, irmãos, para passar a semana conosco. Aí agora o pastor Rafael vai chamar e apresentar os radicais. E a nossa turma de missionários que estão aqui, queria que ele pudesse chamá-los todos também. E depois chamar os radicais, para a gente então ficar de pé e ter esse tempo de comissionamento. Graça e paz, igreja, amém? Que alegria no meu coração, pastor Fabrício e minha família Hope, de estar aqui com vocês na nosso primeiro comissionamento dos nossos radicais. É o primeiro que nós estamos fazendo. E com muita alegria, eu quero dizer a você que o radical, pastor Josemar, é a melhor experiência que alguém pode ter. A partir dos 18 anos, eu sei que a turma de 16, 15, 13 quer ir, mas é a partir dos 18 anos que pode vir e ser um radical e doar ali 1 ano da sua vida servindo no campo. E é a experiência mais maravilhosa depois da conversão, porque quem vai não volta o mesmo, volta cheio do poder de Deus, da presença do Senhor, fazendo diferença para onde quer que vá. Então eu quero dizer para você que é uma experiência extraordinária, é incrível. E vocacionado é o seguinte: ou ele obedece ou vive uma vida inteira frustrada. O vocacionado ou obedece. Ele vai ter carro, vai ter casa, vai ser bem sucedido na sua vida, mas toda vez que falar de missões o coração vai apertar, porque Jesus já chamou ele e ele insistiu em não vir, e aí ele tem uma vida frustrada. Então venha ser um radical, venha viver essa experiência. E nós estamos com 3 jovens, e toda vez que eu falar o nome dele todo, você vai aplaudir bem forte. Você sabe fazer aquele assovio bonito? Eu não sei fazer aquele assovio bonito. Você faz um assovio, faz uma zoada bem bonita, que a gente recebe com muita alegria, com muito carinho, os nossos 3 radicais. E a primeira radical é a Rebeca Evelyn Caldeira Freire. Uhul! Primeira Igreja Batista lá em Itapuã, em Rondônia. Uhul! Vem cá, pastor Fabrício, dá um abraço em nome da Hope. Glória a Deus. Fica aqui, Rebeca. Ela é da primeira Igreja Batista lá de Itapuã de Oeste, Rondônia. Lá de Rondônia, para servir aqui com a gente. Meu Deus. O próximo é um campeão, é um lindo. Nós queremos chamar aqui para frente Breno Barroso de Oliveira Pereira. Glória a Deus, Breno, da Igreja Batista Jardim Nova Esperança, do pastor Pedro Quirino Neto. E agora você tem que fazer uma zoada maior. É filho dessa casa. Venha. O irmão Josimar fica ali nervoso. Irmão Josimar, vem aqui na frente do irmão Josimar. Você tem que... Espera, Carlos. Calma, rapaz. Estou deixando a igreja aqui com ansiedade de te receber. Vem pra cá, pastor Josimar. Você tem que estar aqui com a gente. Vem pra cá, ligeiro. Porque a gente vai receber com muito carinho o Carlos Muniz de Oliveira Silva. Da nossa comunidade Hope, do pastor Fabrício Freitas. E com alegria nós já vamos orar por essa turma linda e preciosa. São seus radicais. Então você vai embora, mas não vai embora sem dar um abraço neles não. E orar por eles, e acompanhá-los, e também apoiá-los. E que quem sabe, pastor, a gente está enviando mais radicais aqui. Vendo esses amarelinhos aqui, meu coração já se encheu de esperança por mais vocacionados radicais para a glória de Jesus. Nós vamos orar pelos radicais, mas vamos orar por esse grupo de radicais aqui também, irmãos. Olha aqui, ó, pastor Lúcio, a irmã Terezinha, e aqui, ó, cada um dos nossos irmãos. Tem uma turma nossa aqui, da Hope, irmãos de outras igrejas que estão conosco. Tem irmãos lá do Guará, tem irmãos de Sobradinho. Irmãos, a irmã Tânia, a mãe dela, a irmã Edi Carlene, foi a nossa missionária chegou a 90 anos a sua mãe? 83 anos. O Senhor a levou ano passado. Se ela tivesse, ela estaria aqui conosco. Ela não perdia uma operação missionária. Com 82 anos ela estava lá em Pernambuco. E ela rodava o Brasil, pegava ônibus, avião, o que tinha. E ela ia assim: meu irmão, eu quero anunciar Jesus. Ela dormia no chão, comia o que tinha. Uma benção. E a irmã Tânia segue o mesmo caminho da mãe. Então a irmã Tânia representa esse grupo de voluntários aqui, que a partir de amanhã, né, pastor Lúcio?
Logo cedo, que hora amanhã o café da manhã? 8 horas da manhã. Então, não pode só tomar o café não, tem que tomar o café e trabalhar. Né? Então, vamos tomar o café e trabalhar. E aí nós vamos passar a semana lá no Recanto, evangelizando. Vai ter trabalho com as crianças. Os irmãos já preparou aqui tanta coisa boa. Irmãos, vai ser uma bênção. Por quê? Sábado, 19 horas, vai ser o culto do recomeço lá. Certo? Só que ainda não tem som não, lembra? Não esquece não. Irmão Márcio, cadê você? Fica aqui, irmão Márcio, você tem que estar aqui também. Não tem som lá ainda não, irmão. Nós precisamos comprar o som lá essa semana. Fala com o irmão Márcio aqui para a gente participar no som. Eu queria que você ficasse de pé, estendesse a sua mão para cá. E nós vamos orar agora. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos pedir todos que possam se ajoelhar, que são possíveis se ajoelhar. E nós vamos orar pelo comissionamento desses irmãos queridos que estarão indo para o campo missionário essa semana. E outros para ficar um pouco mais. Nós temos uma certeza, nós não vamos em nome dos batistas. Nós vamos em nome de Jesus. Nós vamos selados pelo Espírito Santo. Nós vamos dirigidos pela graça do Senhor. E é Ele que vai nos conduzir. E é Ele que vai nos orientar. E eu queria pedir o irmão Carlos para vir aqui. Ah não, hoje ele está aí. Pode, nós vamos orar por você hoje. Você é um guerreiro de oração. Envolve com oração, é assim, já está aqui. Então, pastor Aguinaldo, irmão, por favor. Irmão vai orar pelo comissionamento dos nossos missionários. E aí eu quero falar para você, jovem, adolescente aqui da igreja. Quem sabe Deus está te chamando para dar um ano no campo missionário. Pode ser aqui na Cristolândia, pode ser lá na Amazônia, na Vila Minha Pátria, lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. Irmãos, pastor William está lá, estamos encerrando lá hoje. Essa semana ele volta, senão nós vamos lá buscar ele, né? Chega já, né? Estamos com saudade. Irmãos, tantos desafios, mas sempre há lugar para mais um. Então eu queria que você estendesse a sua mão e nós vamos orar por esses missionários. Pai querido, chegou um momento em que, como nós ouvimos e o teu servo pastor Rafael falou, ó Deus, e o nosso coração chamado pelo Senhor, enquanto não obedecemos, ele fica pulsando, ele fica clamando. E aqui estão os teus servos, ó Pai, cumprindo, ó Deus, o chamado do Senhor. Por isso, ó Deus, eu apresento diante do teu altar o Carlos, a Rebeca, ó Deus, toma diante do teu altar o Breno. Cuida, ó Deus, dos teus filhos que estarão servindo como radicais durante este tempo, ó Pai, o chamado do Senhor, e continue, ó Deus, abençoando os teus filhos. Também apresentamos, ó Deus, diante do teu altar, teu servo pastor Rafael, com toda a equipe da Cristolândia DF Goiás. Muito obrigado pelo chamado, ó Deus. E nesta semana, começa, ó Deus, aqui no DF, ó Pai, aqui em Brasília, aqui, ó Deus, na Esperança, ali no Recanto, ó Deus. Abençoa o teu servo pastor Lúcio, irmã Terezinha e toda a equipe, ó Pai, que estará trabalhando na Operação Jesus Transforma, ali, aqui em Samambaia, e, ó Deus, cumprindo assim o teu chamado. Que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas. E te pedimos, ó Deus, com cada pessoa que encontrará com os teus servos, sintam tocados pelo poder do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Nós vamos terminar. Os meninos vão poder sentar agora. Deus os abençoe. Até daqui a pouco lá. E nós não poderíamos terminar um culto como esse sem não cantar um hino. Qual é o último, irmã Miriam? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Sou feliz com Jesus, isso mesmo, filho. Vamos adorar ao Senhor. E eu queria que você, enquanto os meninos cheguem aqui, vamos chegar aqui para a gente adorar a Jesus. E cantando esse hino, assim nós encerramos o culto desta noite. E você é convidado, venha estar conosco próximo domingo às 4 da tarde, às 7 da noite, a nossa escola bíblica às 17h30. E lá no sábado,
você é convidado para estar conosco. Deseja participar de um dos projetos, você vai ser muito bem-vindo. E você que nos visita, não deixe de ir ali. Pastor, eu quero participar lá para ajudar a comprar o som da congregação. Fala com o irmão Márcio, tá bom? Vamos adorar ao Senhor. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos despede agora para as nossas casas. Dá-nos uma semana na Tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada a cada um de nós e as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Adoremos o Senhor.